Por que essa declaração tem tanto poder? Porque ela aponta para nós o caminho da salvação. Jesus falou: filha, vai em paz, porque o que te salvou? A tua fé. Então, todas as vezes que você encontra nos evangelhos Jesus curando, e quando ele diz assim, a tua fé te salvou, isso quer dizer que você precisa estudar aquela cura. Você precisa estudar aquele episódio. Porque ali você vai tirar uma lição importante a respeito da salvação por meio da fé. A gente vê isso em várias ocasiões nos evangelhos. Por exemplo, quando Jesus ele foi lá e curou aqueles 10 leprosos e só um voltou para agradecer, né? Jesus falou para ele assim, só você voltou para agradecer, a tua fé te salvou. Tem uma lição ali, uma lição de salvação daquela história. Quando Jesus estava passando pelos portões de Jericó, e daí tinha o cego lá, e o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão repreendia ele, repreendia o cego. E o que o cego fazia quando a multidão repreendia ele? Gritava mais alto. Aí Jesus veio, né? Foi até ele, fez com que aquele cego voltasse a ver, e no final ele disse assim: a tua fé te salvou. Tem uma lição de salvação pela fé naquela história, certo? Na experiência do centurião também, que é o que acontece aqui nesse mesmo relato do livro de Lucas capítulo 8, né? Mas hoje nós vamos estudar a lição que nós tiramos relacionada à salvação pela fé nesse milagre aqui em especial, tá? Nesse milagre especial. Qual é o ensino de Cristo aqui para nós sobre a salvação que vem por meio da fé? Nessa experiência aqui dessa mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue, que Jesus foi lá e curou. Que lição nós temos aqui? Que ensino sobre a salvação nós temos aqui? Presta atenção, eu vou comparar essa leitura aqui com os irmãos com alguns trechos do livro Ciência do Bom Viver, a partir da página 60, onde o Espírito de Profecia ali explica de forma bem detalhada essa lição que nós temos aqui de salvação. Então, para começo, ela diz assim, presta atenção. Cristo não fez a pergunta por causa de si mesmo. Que pergunta é essa? Que pergunta que ele não fez por causa dele mesmo? Quem me tocou? Então aqui a gente já começa a entender. Jesus ele não perguntou assim, quem me tocou, porque ele não sabia quem tinha tocado ele. Não foi por isso. Não foi porque ele estava andando e ele sentiu alguém puxar e ficou curioso para saber quem é que tinha tocado ele. Não foi por isso, ele sabia quem tinha tocado, né? Então Jesus, ele não perguntou quem me tocou porque ele não sabia quem tinha tocado. Aí, na sequência diz assim, Cristo não fez a pergunta por causa de si mesmo. Ele tinha uma lição para o povo, para os discípulos e para a mulher. Jesus não perguntou quem me tocou porque ele não sabia quem tinha tocado. Ele perguntou quem me tocou porque ele tinha uma lição para ensinar para os discípulos, para a multidão e para aquela mulher. E Jesus sabia tanto quem tinha tocado que o Espírito de Profecia até tem a preocupação de dizer que Jesus ele se colocou ao alcance daquela mulher. Então, ela fez todo o esforço para chegar até Jesus. Mas se ele não tivesse se colocado ao alcance dela, ela não teria conseguido. Então Jesus tinha uma lição para ensinar ali. E agora a gente vai aprofundar para entender que lição é essa. E aí você tem que prestar atenção, porque isso aqui é lição de salvação. É a lição que ensina o tipo de experiência de fé que aquela mulher teve para receber a cura, e é a lição que eu e você precisamos aprender para também alcançar o mesmo dom da graça que ela alcançou, tá? Então vamos prestar atenção. Aí o texto continua dizendo assim, Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Tem outras versões que dizem, eu bem conheci que de mim saiu poder, tá? Agora vem a lição,
ele podia distinguir o toque da fé de um contato casual da multidão descuidosa. Alguém o tocou com um desígnio profundo e receberam resposta. Aqui está a lição. Jesus, ele podia fazer distinção entre um toque casual e o toque da fé. E eu vou dizer para vocês, essa não é uma distinção fácil de perceber. Por isso que isso daqui é uma lição que, se você não prestar atenção, você não consegue compreender. E eu também não. Por que eu digo para você que essa lição aqui, fazer distinção entre um toque de fé e um simples acompanhar da multidão, não é uma coisa fácil de se fazer. Porque as pessoas da multidão não tinham entendido. E nem os discípulos não tinham entendido. Porque quando Jesus falou assim, quem me tocou? O que os discípulos falaram para ele? Senhor, mas tem tanta gente te apertando. Como que o Senhor pergunta quem te tocou? Você está percebendo? Os discípulos, eles não estavam conseguindo fazer distinção entre o toque da fé e o toque de uma multidão casual. Sabe por quê? Porque todo mundo ali na multidão estava seguindo a Jesus. Todo mundo ali na multidão estava andando do lado de Jesus. Todos ali na multidão estavam seguindo a mesma direção que Jesus, inclusive a mulher. Todos estavam. Então era muito difícil de perceber a diferença entre um toque de fé e um toque casual. Era muito difícil de perceber essa distinção. Então, quando Jesus falou assim, alguém me tocou, ele estava dizendo, alguém me tocou de uma forma diferente. Tem diferença de um toque e do outro. Tem diferença. E agora a gente vai continuar a leitura para perceber qual é essa diferença. Qual é essa diferença? E o que foi esse toque de fé dessa mulher? Tá? Então o texto continua dizendo assim. Ó, muitos têm fé como uma opinião. A fé salvadora, porém, é um acordo pelo qual os que recebem a Cristo se unem em um concerto com Deus. Agora a gente está aprofundando um pouquinho mais. Qual a diferença entre um andar casual com Cristo e o toque de fé? Qual a diferença? O andar casual com Cristo é reconhecer Jesus como Salvador. É reconhecer Jesus como enviado de Deus. É andar com Ele. Isso pode ser um toque casual, andar com Ele. Andar numa caminhada espiritual na igreja. Um toque casual pode ser membro da igreja. Pode ser frequentar a igreja. Pode ser devolver o dízimo. Pode ser guardar o sábado. Isso pode ser um toque casual. Porque isso pode também não passar de uma mera opinião a respeito de crença. Isso é um toque casual. Mas a fé verdadeira, diz aqui, aquela fé que salva, ela é um concerto que a alma faz com Cristo. É um pacto que a alma faz com Cristo. É um pacto, é um concerto que une a pessoa com Cristo. Qual é o resultado desse concerto de fé na vida do pecador? Qual o resultado? Ela continua dizendo assim, agora a gente vai pegar esse resultado, e aí conforme nós formos lendo aqui, você precisa aplicar isso para você e eu preciso aplicar isso para mim. Quer dizer, você precisa ter uma visão crítica de você mesmo, não do outro. Tá? Não é uma visão crítica do outro, de quem está sentado do seu lado. Não é uma visão crítica de quem está sentado do seu lado. É uma visão crítica que você precisa fazer de você mesmo. E é uma visão crítica que eu preciso fazer de mim para quê? Para entender a minha real condição. Eu preciso conhecer minha real condição. Para perceber se esse concerto de fé que leva para a salvação,
é a experiência que eu estou tendo com Cristo, ou se eu simplesmente não estou conseguindo distinguir isso de um andar casual com a multidão. Tá? Então precisa ter um olhar crítico. Vamos lá. Aí eu preciso ver o resultado em mim. Qual o resultado quando eu tenho esse concerto com Deus pela fé? O resultado é esse aqui, eu disse assim, ó. A fé salvadora é um acordo pelo qual os que recebem a Cristo se unem a um concerto com Deus. Uma fé viva quer dizer um aumento de vigor espiritual. Segura confiança, pela qual, mediante a graça de Cristo, a alma se torna um poder vitorioso. Isso aqui é o resultado. Isso aqui é o resultado do pacto da fé. Isso aqui é o resultado do concerto da fé que leva para a salvação. Então, para que eu entenda se eu já firmei esse pacto de fé que leva para a salvação, do mesmo jeito que aquela mulher firmou com Cristo, para que eu entenda se eu realmente fiz isso, eu preciso perceber se o resultado disso, o fruto disso está sendo visto na minha vida. Qual é o fruto do concerto espiritual com Cristo? Diz aqui, o fruto de um concerto com Cristo é o aumento do vigor espiritual. Então, se a minha fé ela é frágil, defeituosa, se eu ando uma caminhada cristã às margens da graça, mas sem usufruir dos benefícios dela na minha vida, se eu ando em uma caminhada espiritual de desânimo, de apatia, de fraqueza, espiritualmente falando, então isso é evidência de que o concerto da graça que leva à fé ainda não está firmado na minha vida, porque esse é o resultado. Esse é o resultado. Tá? Então aqui precisa ter o espírito de crítica de mim para comigo. Então qual é o resultado? O resultado é uma fé viva. E o que é uma fé viva? Aumento de vigor espiritual. Aí daqui a pouquinho a gente vai entender o que significa essa fé viva aqui. É uma segura confiança, pela qual, mediante a graça de Cristo, a alma, ela se torna um poder vitorioso. Então aqui, a gente viu o resultado desse concerto. O resultado de quando eu realmente tenho esse concerto com Cristo, de uma fé viva. Esse é o resultado, é uma fé viva. Tá? Agora a gente vai... Isso difere do contato casual da multidão, de só andar ao lado de Jesus. Agora, na sequência, na próxima leitura, agora a gente vai chegar no ponto, e agora nós vamos ver o que é esse concerto. Ah, bom, mas o que é esse concerto? Porque a gente já viu aqui o fruto, né? O resultado dele na minha vida. Qual é o resultado dele na minha vida? Do concerto? Uma fé viva. O efeito. O efeito, isso, irmão. Perfeito, o efeito. O efeito, o resultado. Qual é o efeito de que eu realmente alcancei esse conceito por isso? É uma fé viva, um vigor espiritual, segura confiança em Deus, e é quando a alma se torna um poder vitorioso. Certo? Esse é o resultado. Mas agora o que é esse concerto? O que é esse concerto que eu preciso fazer com Jesus? Pela fé. Para ter a mesma fé da mulher que alcançou a vitória. Vamos lá. Aí o texto continua dizendo assim, ó. Aos curiosos da turba que se comprimia em volta de Jesus, que lhe tocara com... Perdão, vou começar de novo. Aos curiosos da turba que se comprimia em volta de Jesus, não havia sido comunicado nenhum poder vital. Certo? Mas a sofredora mulher que lhe tocara com fé, recebera a cura. Qual a diferença? Então, para multidão, da cura, do efeito. O efeito da cura, então isso. A multidão não recebeu poder vital, quer dizer, ela não recebeu vida. A mulher recebeu vida.
A mulher recebeu vida. A multidão andava com Jesus, mas não recebeu vida. A mulher andou lá de Jesus, alcançou Jesus, tocou Jesus igual a multidão estava tocando. Mas o toque da mulher foi diferente, porque o toque da mulher produziu vida nela. Aí agora a comparação, olha a comparação. Assim, nas coisas espirituais, difere o contato casual do toque da fé. Qual a diferença do contato casual para o toque da fé? O toque casual não produz vida. O andar com Jesus de forma casual não produz vida. Ele produz uma apatia espiritual, é desânimo espiritual, é mornidão espiritual, é fraqueza espiritual. Por quê? Porque não tem vida. É só o andar do lado de Jesus, mas não tem vida, porque não tem o pacto. Porque não tem o pacto, não tem o conserto, certo? O conserto com Cristo é que produz a cura para a alma. Agora a gente vai entender o que é o conserto. A fé, que é para a salvação, não é um simples assentimento da verdade do Evangelho. Fé verdadeira é a que recebe a Cristo como Salvador pessoal. Quando me aproximo de Cristo, segundo a sua palavra, quer dizer, não é se aproximar dele como a multidão, é se aproximar dele como a mulher se aproximou. Cumpre-me acreditar que recebo sua graça salvadora. E agora vem o que é o conceito, o que é a graça salvadora. A vida que agora vivo, devo viver na fé pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui é o conserto. O que é o conserto da graça? O que é o conserto da fé? É uma ação que move a pessoa para junto daquela pessoa que ele fez o bem. O conserto da fé é quando pela fé você diz como Paulo: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Agora você está percebendo a diferença? O que a multidão estava fazendo? A multidão estava andando do lado de Jesus. O que a mulher fez? Ela tocou Jesus. Ela tocou no manto, ela alcançou o manto de Jesus. Mas o que aconteceu quando ela tocou o manto de Jesus? Quando ela alcançou o manto de Jesus, que foi diferente do toque da multidão. O que saiu de Jesus? Ela tinha um propósito e Cristo tinha um propósito com ela também. Com todos os necessitados que estavam na multidão, Cristo tinha um propósito. E ela tinha um propósito com Cristo. Porque se tocasse nele, ela ficaria curada. Ele ficou. E esse, eu fiquei curado. Quando ela alcançou pela fé a Jesus, Jesus falou assim: eu senti que alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu o quê? Quando a multidão tocava em Jesus, saiu virtude? Quando ela tocou em Jesus, era um toque casual, mas quando ela tocou em Jesus, quando a fé dela alcançou o conselho da graça, de Jesus saiu virtude, de Jesus saiu poder, de Jesus saiu vida. Porque aquela mulher estava morta há 12 anos, ela não tinha mais sangue no corpo, ela estava morta. De Jesus saiu vida, e a vida de Jesus fez o quê? Entrou nela, e ela passou a não mais ver, mas agora é Jesus que vivia. Isso aqui É mesmo que a gente tocar no fio descascado que a corrente está nele, só um choque. E ela tomou o choque da graça de Deus para tocar em Cristo. Depois que aquela mulher saiu dali, ela continuou vivendo a mesma vida? O que vocês acham? Não. Sabe o que não? Que agora era Jesus que estava vivendo nela. E quando Jesus falou assim: eu senti que de mim saiu virtude, eu senti que de mim saiu poder, esse poder alcançou ela, entrou nela, essa graça, essa virtude, essa vida entrou nela. E ela que estava morta passou a ter vida de novo.
Isso aqui é o conserto da graça. Isso aqui é o conserto que faz com que o pecador alcance vigor espiritual, porque não é mais ele que está vivendo, agora é Cristo que está vivendo nele. A diferença entre o toque casual da multidão e a fé que produz salvação é que a multidão estava andando do lado de Jesus, mas a fé da mulher alcançou o fato de que Jesus passou a viver dentro dela. A mulher estava andando do lado dele, Jesus estava vivendo dentro dela, estava vivendo nela, que a fé dela alcançou isso. Esse é o conserto da graça que diz aqui. E quais são os resultados? O que significa dizer que Jesus está vivendo em mim? Que a minha fé alcança? Entender que Jesus está vivendo em mim, que Jesus está vivendo em você. O que isso significa? Vamos ler? Romanos capítulo 6, versos 4 ao 11. Vamos lá. Romanos capítulo 6, versos 4 ao 11. Versículo 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se Cristo morreu, e você crê que Cristo vive em você, você morreu junto com ele. Então, quando você olha para a cruz, você não vê Cristo na cruz, você vê você na cruz, porque você morreu lá junto com ele. E você ressuscitou junto com ele também. Próximo. Sabendo isto, que o vosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Verso 7. 7. Paulo. Porque aquele que está morto está justificado o pecado. Ó, quem é que está morto aqui? Quem está morto aqui? Quem está morto aqui, irmão? Levanta a mão quem está morto aqui. Se Cristo vive em você, você morreu junto com ele na cruz, sua fé alcança isso? Sua fé alcança isso? Se Cristo vive em você, você morreu junto com ele. E se Cristo vive em você, você morreu junto com ele, você ressuscitou junto com ele. Sua fé alcança isso. E a vida dele está dentro de você. Se a vida dele está em você, não tem espaço para apatia espiritual. Não tem espaço para desânimo. Só tem espaço para vigor. Só tem espaço para a vida de Cristo. Sua fé alcança isso. Presta atenção, porque isso é o conceito da graça. Então, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, está vendo aqui? Cremos que também com ele, sua fé alcança isso, que você morreu com Cristo, e nele você vive, e ele vive em você. Isso aqui é o toque da fé, não é o toque casual da multidão. Verso 9. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, olha o que eu posso falar agora. Já não morre a morte não mais tem domínio sobre ele. 10. Pois quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, ele vive para Deus. Então quem morre e revive para quem? Para Deus. E agora o verso 11 tem a expressão que eu quero enfatizar. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso aqui é o conceito da graça. É quando Cristo vive em você, você vive em Deus. Você está nele. Vamos aprofundar, vamos fazer a nossa fé alcançar isso aqui de uma forma mais ampla ainda. Agora vamos ler na carta aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 1 ao 3.
Vou aprofundar isso aqui. Nossa fé precisa alcançar, minha fé precisa alcançar isso. Olha a conclusão. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai olha o resultado. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. Por quê? Porque vocês já estão, mas a mulher estava morta. Ela estava morta. Mas aí a fé dela alcançou. E a vida de Jesus entrou nela. Porque vocês já estão mortos, ó. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então sua fé alcança isso? Que se Jesus vive em você, sua vida está escondida com Cristo em Deus? Que se Jesus está assentado no Santíssimo do Santuário Celestial, onde é que você está? Quer ver onde é que você está? Eu não vou falar para você não escandalizar, mas eu vou ler para você ver. Efésios capítulo 2, põe aí. Capítulo 2 de Efésios, versos 5 e 6. Olha só. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Isso aqui não é a mesma coisa que com a mulher aconteceu? A mesma coisa? Olha só. É a mesma coisa. Parece que ele está falando aqui da história da mulher, está explicando a história da mulher. Igual o Espírito de Profecia explica. Estando nós ainda mortos, como que a mulher estava antes de tocar em Jesus? Morta, porque ela não tinha mais sangue. Se não tinha mais sangue, ela estava morta. Então ele está comentando aqui a experiência dela. Isso aqui é o conceito da graça. Ó, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que ele fez? Nos vivificou. Então a mulher estava morta, mas quando ela alcançou pela fé o toque da fé em Jesus, o que aconteceu? A virtude, o poder, a vida dele entrou nela e vivificou juntamente com Cristo. Olha aqui o que o Espírito de Profecia fala, ó. Pela graça sois. Isso aqui é o conceito da graça. O conceito da graça é quando sua fé alcança que você não está andando do lado de Jesus em um toque casual, mas que Jesus está vivendo em você e que você morreu e que você ressuscitou junto com Ele. E o verso 6, como diz, olha aqui, ó, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E agora eu podia falar para vocês, ó, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sua fé alcança isso? Sua fé alcança que Jesus está sentado à destra do trono de Deus, no Santíssimo Santuário Celestial, e que você está nele, lá junto com Ele agora? Por que eu não posso viver como se eu estivesse vivendo nesse mundo? Porque a minha fé tem que alcançar que eu estou assentado junto com Cristo, em Cristo, no Santíssimo do Santuário Celestial, com Ele, diante do trono de Deus. E se eu estou assentado diante da presença do Pai, pela fé no Santíssimo do Santuário Celestial agora nesse momento, eu vou pensar nas coisas desse mundo? Eu vou amar as coisas desse mundo na presença do Pai, no Santíssimo do Santuário Celestial em Cristo? Eu vou contemplar as coisas desse mundo? Eu vou ter prazer nas coisas desse mundo? Sua fé alcança isso? Isso é a vida de Cristo em você. Isso aqui é o concerto da graça. Isso é que difere um toque casual de pensar assim, Jesus, Ele é o meu modelo. Jesus é o meu modelo? Eu tenho que copiar Jesus? Jesus é meu modelo, sim.
Só que as pessoas têm aquela impressão assim, que Jesus está lá. E eu tenho que olhar Jesus. E eu tenho que me esforçar para ser igual a Ele, para copiar Ele. Não é isso o concerto da graça. Isso é um toque casual. O concerto da graça é a sua fé alcançar Jesus. E trazer a vida dele para dentro de você. E ele viver a vida dele dentro de você. E você está na presença dele no Santíssimo Santuário Celestial. Esse é o toque que produz vida. Esse é o toque que traz vigor espiritual. Esse é o toque que traz firme confiança. E que se torna um poder vitorioso na vida do pecador. Foi isso que a mulher fez. Irmãos, isso aqui não é uma diferença fácil de perceber. Às vezes eu posso passar a minha vida inteira dentro da igreja, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e andando do lado de Jesus com um toque casual, e sem experimentar uma experiência de vida mesmo, porque eu só estou andando do lado dele, e achando que isso é suficiente. Não é suficiente. Porque se eu só estou andando do lado dele, eu posso estar tocando nele, mas a minha fé não está alcançando a vida dele em mim. Esse é o conceito da graça, foi isso que a mulher fez. Ela entrou no meio da multidão e pela fé alcançou a Jesus. E quando ela alcançou, a vida, o poder e a virtude de Cristo saiu dele e entrou nela. E a partir daí não era mais ela que misericórdia, enrolei ali. Não era mais ela que vivia, mas Cristo vivia nela. Isso aqui é o concerto que Paulo fez com Jesus também. Isso aqui é um concerto que eu e você precisamos fazer com Jesus também na nossa vida. Então sua fé alcança isso? Sua fé alcança de dizer assim, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que está vivendo em mim. E agora a vida que eu vivo na carne não vivo mais por mim mesmo, mas pela fé no Filho que minha mãe se entregou por mim. E a partir de agora eu estou sentado com Cristo nos lugares celestiais. E eu não olho mais para as coisas dessa terra, porque meu pensamento, minha mente, minha vida está naquilo que é celestial. Quando essa mulher alcançou esse toque da fé, Jesus olhou para ela e disse assim: filha, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. É essa fé que Jesus quer de mim para você. Fé que salva. Fé que traz vida. Não é fé que traz apatia. Não é fé que traz desânimo, mornidão espiritual. É fé que traz vigor, é fé que traz vida, porque é a fé que traz o poder, a graça e a vida de Cristo para dentro da nossa vida. Então Jesus quer dizer para mim e para você também nessa manhã: tua fé te salvou, mas essa fé precisa alcançar o concerto da graça. Que Jesus abençoe cada um de nós e que essa reflexão dessa manhã sirva para nos fazer aprender a diferenciar entre o toque casual e o verdadeiro toque da fé, que produz o conceito da graça na nossa vida. Que a graça dele seja com todos. Amém?